Daí do jornal. Aí você entregando o jornal, pizza, o jornal foi um agregado. Quando eu saí da pizza mesmo, foi para ter o meu business de limousine. Na época, antes de existir Uber, o serviço de limousine era um serviço de chofer, né? Que o pessoal dirigia executivos, etc. Então, eu vou falar um pouco da experiência de São Francisco. Em São Francisco tinha táxi normal, né? Eu acredito que era o mesmo estilo de Nova York. Você né, faz wave pro táxi, né? Abana a mão ali, o cab vem e te busca na rua. Esse serviço de chofer, ele existia e ele era legal, porém ele não podia trabalhar como táxi. Não tinha medalha do táxi. Você não podia parar na rua para alguém que abanasse a mão para você ali e pedisse. Mesmo que a pessoa sabia que aquele carro preto, né, aquele Lincoln Town Car, que são as limousines, não as stretch, não as grandes. Entendi. É o carro de luxo, que é um carro sedã. Eles sabiam que aquilo ali era um carro que estava carregando pessoas, mas você não podia parar e pegar. Isso era a lei, né, ali de São Francisco. Eu acredito que Nova York era assim também. As corridas tinham que ser pré-arranjadas. Então você tinha que buscar clientes, o pessoal liga e fala, olha, eu preciso que busque o meu chefe lá no aeroporto tal hora e deixe ele em tal lugar. Aí você tinha que ter um documentozinho chamado Waybill, né, dizendo que você tinha marcado com a pessoa de buscar ela lá e tudo mais, aí você podia. Lá esperando, aí tem uns, dependendo do nível de serviço, né? Ó, você tem que pegar ele no gate, no portão, lá na esteira das bagagens. Então você chegava com a plaquinha. Tinha outro que já te conhecia, você ficava lá de fora já passava e pegava. E engraçado, até isso evoluiu. Hoje, se você chegar no aeroporto, não tem mais plaquinha. Tem um cara com o celular aqui fazendo slide. Assim. Não tem isso mais, cara. Nem as plaquinhas. Nem as plaquinhas mais existem, né? Não. Já evoluiu. O pessoal já tá no iPad. Exato. E aí eu fui trabalhar disso. Eu ainda estava novo. Foi 2012. Eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. E o seguro não me aceitava. Então a gente fez meio que um cambalacho lá. Eu tinha que ter um seguro pessoal, pagava mais caro para trabalhar. Entendi. E bem nessa época a Uber surgiu. E a Uber surgiu, cara, foi uma sacada muito top do pessoal da Uber, porque ele sabia da demanda reprimida que existia, que o serviço de táxi era horrível. E era um monopólio. Monopólio, era horrível. Imagina você tendo que pegar um voo às 5 da manhã em São Francisco, você precisava sair às 3 da manhã. Você liga para a empresa de táxi, e algumas já tinham website, mas você ligava e falava assim, ó, preciso de um táxi aqui em casa. Aí o cara já não ligava só para um, ligava para 3, porque não sabia qual que viria. Porque quando você ligava pro táxi, o táxi ia, mas se no meio do caminho ele tá passando na porta de um hotel e tinha outro cara, né, precisando, ele falava, vou pegar esse aqui que é o certo. Sim. Porque se eu chegar na casa do outro, o outro já ligou para 3 táxis, vai que um cab chegou primeiro e eu perdi aquele cliente, fui lá à toa. Então você não tinha como rely, né, confiar ali muito no serviço. Então eu entendia os cabs, mas também os clientes também tinham essa deficiência, porque às vezes o cliente só ligava para um e nunca chegava. Então você poderia perder seu voo ali, porque você estava esperando um cab para ir para o aeroporto de madrugada. Então esse serviço de limusine era muito assim, o pessoal que viajava de madrugada gostava muito de pagar o serviço que era um pouco mais caro, mas tinha certeza que ia chegar. Só que empresas pequenas, como a minha, que eu comecei trabalhando com o tio da minha esposa e um amigo, a gente não tinha como divulgar o nosso trabalho. Não tinha essa facilidade de ter website ou Instagram. Era página amarela e algum website ali e conexão. Então não tinha tanto cliente. Eu tinha 0 clientes. Eu trabalhava para os outros e ganhava uma porcentagem dos clientes dos outros. Uhum. E não tinha. Então a Uber falou, cara, dá para conectar a demanda do pessoal que precisa desse carro com os drivers. E qual que é a regra? A regra é que você tem que ter esse documento, esse Waybill. Então vamos gerar isso eletrônico. Na lei não fala que não pode ser eletrônico. E na lei não fala quanto tempo antes tem que ser arranjado. Pode ser 1 minuto antes, não tem problema. Se está arranjado e tem o papel eletrônico. Então essa foi a grande briga, né, na época quando a Uber lançou, porque o pessoal pegava o aplicativo e falava, eu preciso de um chofer, de um carro. E tal, chamava, tocava no celular mais próximo ali dos drivers que estavam disponíveis, o cara aceitava, ia lá, buscava, já era tudo pago eletrônico, tinha o Waybill, não tinha problema. Uhum. Então foi onde deu, na época começou a ter várias ali, o pessoal do cab, né? Briga. Briga. Eu lembro que na Europa, as pessoas entravam assim, taxista e fazia aquela coisa de chacoalhar o carro do Uber com o passageiro dentro. Teve muita violência no começo. O Brasil também passou muito sufoco com o negócio de Uber. Exatamente. E aí lá em São Francisco, quando começou, a Uber contratou alguns drivers, né,
teve até alguns brasileiros que fizeram parte do projeto, a Uber pagava por hora para os caras ficarem por conta do aplicativo, porque não tinha tanto ainda usuários, né? Não tinha tantos usuários. E elas começaram também a mandar corridas grátis para os usuários testarem o aplicativo. Quando eu entrei, se eu não me engano, tinha menos de 60 drivers na Uber na época, quando eu me cadastrei. Na época você tinha que fazer uma prova e de conhecer a cidade, né? E você chegava, eu sentei lá no... tinha um escritório ali no downtown de São Francisco, eu cheguei, eles inspecionaram o carro, beleza. Eu lembro que um tio da minha esposa, eles eram tão assim, começando ainda, que eles só aceitavam a BMW Série 5 pra cima. Caraca. O tio da minha esposa tinha uma Série 3, mas quem foi fazer a inspeção foi uma mulher. Ela desceu e aprovou o carro. Que Série 3, não sabia. Qual que é o preconceito? Pra mim tudo é BMW, cara. Olha, não tem preconceito nenhum. Eu acho que poderia ser a Série 3, mas foi um fato engraçado. Eu não quero falar da parte da mulher, mas foi uma desorganização deles na época. Eles não estavam preparados assim para o que ia virar, né, na época. E acabou que... Aí desceu a mulher, sabe porque era uma Série 3, ela foi aprovou. Ela aprovou e deu tudo certo. Quando eu fiz a prova também, eles davam a prova em papel, então... Eles nem conferiram minha prova na época. Ele olhou assim e falou, tá bom, acho que você conhece. E pronto, tá aprovado para dirigir. Aí era um homem? Esse era um homem. Ah, tá. Esse era um homem. Era o pessoal bacana. Mas acabou que... Sacana. Acabou que quando foi... Era mais o serviço VIP, né? Então a gente tinha que trabalhar de terno, tinha que ter aguinha, era só carro, carro de luxo. Era bem inflamado. E aí veio uma empresa on the side, chamada Sidecar, que eles sacaram o movimento e também tiveram uma ideia genial de dar carona pro pessoal. Estão falando assim, não, a Uber tá prestando um serviço de chofer, nós vamos prestar um serviço de carona. E aí... Bom, eles não tinham Waybill, porque para você ter uma limusine, você tinha que ter um registro com a cidade, que chamava o registro, a sigla era TCP, e você tinha também que ter um seguro específico para isso. Só que para carona, isso ia ficar caro para você pegar um cidadão qualquer para dirigir o carro. Certo. Mas para dar carona, não tem lei, você não pode dar carona. Mas na carona você não pode cobrar. E aí a Sidecar não cobrava. E ela tinha uma sugestão de contribuição pro driver. Genial. E na sugestão você podia dar 0. O que aconteceu com essa empresa? Quebrou. Todo mundo dava 0. Se deixar na sugestão, meu velho. Deixou na sugestão, dava 0. Esquece. Só que a Uber sacou esse movimento rolando e começou... Aí foi onde ela lançou o Uber X. E também a Lyft nasceu, né? Não sei se o Lyft nasceu.